O clima quente e seco tem mudado o cenário nos reservatórios naturais de água. O longo período de estiagem é capaz de reduzir o volume dos rios e secar nascentes. Uma das consequências é a redução do nível de água. Em Macaé, por exemplo, o rio que abastece a cidade começa a dar sinais preocupantes. Os dias consecutivos sem chuva levaram a companhia responsável pelo abastecimento de água na cidade a entrar em estágio de alerta. Este biólogo explica que o aquecimento global, associado ao fenômeno El Niño, o tempo seco e as queimadas, formam uma combinação prejudicial aos recursos hídricos. A gente está trabalhando já há 2 anos com 1,5 temperatura Celsius acima do normal. Então, esse El Niño traz esse aquecimento das águas oceânicas, muda a dinâmica de distribuição de chuvas na região sudeste, né, a história dos rios voadores, e a gente tem ainda um cenário de aquecimento global. Isso torna o quadro muito imprevisível. Então, as regularidades que a gente tinha, a gente está fazendo um voo cego hoje. A gente não sabe quando vão acontecer as chuvas, qual o tempo de duração das secas e qual a intensidade das chuvas. Essa mudança climática interfere na dinâmica de fluxo de umidade atmosférica e nas condições favoráveis às chuvas na região sudeste. E se não chove, os mananciais e represas, por exemplo, deixam de ser abastecidos. As matas, elas são as nossas caixas d'água, né? Se a gente tem muita mata, principalmente na região serrana, é muito importante isso, porque a região serrana ela para a umidade e a chuva acontece lá. Se a gente tem muita mata lá, a infiltração dessa água ela é lenta, então ela desce lentamente. Então a gente pode ter a previsibilidade de entrar numa estiagem longa, sabendo que a floresta vai continuar fornecendo água lentamente para o sistema Rio Macaé. Se você tira as matas de lá, se tem muita queimada e muito desmatamento, acaba que essa água que cair lá nessas áreas desmatadas, elas vão correr direto para a calha do rio e vão embora para o mar. Então é importante a gente conservar as matas, principalmente na região serrana, que são as regiões que recebem mais água, e manter essa água dentro do sistema, dentro da bacia hidrográfica, o maior tempo possível. Além das queimadas, esse longo período de estiagem afeta a disponibilidade hídrica nos pontos utilizados para a captação e tratamento de água. Entre as consequências, a possibilidade de desabastecimento. Segundo a companhia responsável pelo serviço em Macaé, o sistema opera com a capacidade máxima, mas se não chover, a produção pode ser prejudicada. Os indicadores climáticos não são favoráveis. O Brasil enfrenta uma das piores secas da história. Este geógrafo afirma que o período de estiagem no país tem aumentado ao longo dos anos. O melhor cenário para a manutenção dos reservatórios são chuvas bem distribuídas, quer dizer, 5, 6, 7 meses do ano com chuvas constantes. O que eu digo constante não é contínuo, é dizer chover regularmente. O cenário climático não está mostrando isso. O cenário climático está mostrando um período de seca mais prolongado e chuvas esporádicas nos meses de verão muito concentradas, aquela chuva muito forte que, por um lado, consegue abastecer os reservatórios, mas por outra gera outros transtornos para as cidades e para as populações que moram em áreas um pouco mais de risco. É preciso adotar estratégias mais eficazes de gestão de recursos hídricos e minimizar os efeitos das mudanças climáticas. E, claro, evitar o desperdício de água. É importante que as pessoas pensem e adotem estratégias de redução no consumo de água, né? Utilizar banhos mais curtos, utilizar água de reuso para lavar calçadas e regar os seus quintais e observar o nível de seus reservatórios particulares, né, suas cisternas, suas caixas d'água, monitorar isso com mais atenção, porque não é o cenário agora de desabastecimento, mas existe aí um alerta de níveis mais baixos na disponibilidade de água para o consumo das pessoas.